E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima no Vasco da Gama ganhou um novo capítulo de suspense e tensão nesta semana, quando o goleiro Léo Jardim, até então um dos principais nomes do elenco cruzmaltino, anunciou publicamente a sua saída do clube. A notícia pegou muitos torcedores de surpresa, principalmente porque o arqueiro vinha sendo peça fundamental em momentos decisivos da temporada, acumulando defesas importantes que garantiram pontos preciosos ao time. Ainda que rumores sobre insatisfação interna já circulassem nos bastidores de São Januário, poucos imaginavam que a decisão seria oficializada tão repentinamente. O anúncio foi feito de forma direta, sem rodeios, demonstrando que a escolha já estava amadurecida há algum tempo. A torcida, claro, reagiu de maneira explosiva nas redes sociais, dividida entre quem entende a posição do jogador e quem se sente traído por alguém que, até então, era considerado símbolo de segurança no gol vascaíno. O burburinho cresceu com a ausência de detalhes concretos sobre os motivos, abrindo espaço para interpretações, teorias e um misto de indignação com frustração. Enquanto isso, a diretoria tenta controlar a narrativa, sem confirmar muito além do que já foi dito pelo próprio atleta, mas também sem desmentir possíveis propostas vindas de clubes brasileiros e estrangeiros. A saída de um goleiro titular em plena fase decisiva de temporada nunca é um assunto simples, ainda mais em um clube como o Vasco, onde a pressão da torcida é uma constante. O discurso de Léo Jardim foi curto, agradecendo ao clube, aos companheiros e aos torcedores, mas evitando entrar em maiores detalhes sobre os bastidores. Esse silêncio, inevitavelmente, acabou alimentando ainda mais especulações sobre possíveis desentendimentos com a diretoria, dificuldades em renovar contrato ou mesmo propostas mais vantajosas de outros clubes. Nas rodas de conversa virtuais, muitos apontam que ele já estaria negociando com equipes de fora do país, especialmente de mercados emergentes, que enxergam no goleiro brasileiro uma oportunidade de trazer experiência e qualidade técnica. Outros, mais céticos, acreditam que o desgaste com a diretoria foi determinante, lembrando que a gestão atual não é conhecida por resolver rapidamente pendências contratuais. No meio desse turbilhão, a única certeza é que o Vasco terá de lidar com a perda de um nome que vinha sendo decisivo em jogos complicados, especialmente quando o time não rendia coletivamente. O futuro de Léo Jardim, portanto, vira tema quente de debate, e o torcedor se pergunta quem terá condições de assumir a posição com a mesma segurança. É curioso observar como a relação entre torcedor e jogador pode mudar drasticamente em questão de dias. Até pouco tempo, Léo Jardim era exaltado como um dos pilares de uma equipe que oscilava bastante em campo, mas que encontrava nele a confiança necessária para resistir à pressão. Com a saída anunciada, parte da torcida já o vê como ingrato, como alguém que virou as costas em um momento delicado. Por outro lado, há quem compreenda que a carreira de um atleta é curta, e oportunidades surgem de maneira inesperada, sendo natural aproveitar o momento. Nos bastidores de São Januário, porém, o silêncio é ensurdecedor. A diretoria evita declarações, os colegas de elenco preferem não se pronunciar, e os torcedores tentam decifrar se a saída está ligada apenas a questões financeiras ou se envolve problemas mais profundos de convivência. Isso mostra o quanto a comunicação oficial do clube ainda é frágil, deixando margem para que cada rumor cresça e se transforme em verdade na mente coletiva. Em tempos de redes sociais, a ausência de uma resposta firme equivale a admitir que o clima realmente não era dos melhores, e a saída de Léo Jardim pode ser apenas o reflexo de algo maior que ainda não veio à tona. As próximas semanas prometem ser agitadas porque, além da saída confirmada, o Vasco terá de tomar uma decisão rápida sobre quem ocupará a meta nos jogos seguintes. A ausência de um goleiro titular com o peso de Léo Jardim traz uma insegurança natural, especialmente porque a torcida não se contentará com uma solução improvisada. Nomes já começaram a circular como possíveis substitutos, alguns com experiência no futebol brasileiro e outros vindos de fora. No entanto, não há qualquer aceno oficial de que as negociações estejam avançadas. Para piorar, a janela de transferências não oferece tantas opções viáveis, o que pode obrigar o clube a apostar em jogadores menos conhecidos. O dilema é evidente,
arriscar e trazer um reforço emergencial ou confiar em um dos goleiros já presentes no elenco, ainda que inexperientes em decisões importantes. Essa indefinição aumenta a tensão entre os torcedores, que cobram planejamento e rapidez de uma diretoria constantemente criticada por demorar a agir. Enquanto isso, Léo Jardim mantém o silêncio sem número revelar qual será o seu próximo destino, deixando a sensação de que o capítulo final dessa novela ainda está distante de ser escrito e que novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Outro ponto que chama atenção é o contraste entre o momento pessoal do goleiro e a situação coletiva do clube. Léo Jardim vinha em alta, com atuações elogiadas não apenas pela torcida, mas também por comentaristas e até rivais que reconheciam seu valor. O Vasco, por outro lado, seguia em um cenário de instabilidade, oscilando em campo e lutando para se firmar em competições. Essa disparidade reforça a ideia de que o jogador enxergou no momento uma oportunidade de buscar novos horizontes, talvez em um ambiente mais estruturado. A insatisfação, portanto, não seria apenas com questões contratuais, mas com o projeto esportivo em si. Torcedores mais atentos lembram que não é a primeira vez que um atleta de destaque deixa o clube por não acreditar no caminho traçado pela diretoria. Essa repetição de cenário traz uma sensação amarga de déjà vu, como se a história se repetisse em ciclos. Para o goleiro, a decisão pode significar um salto na carreira, mas para o Vasco, representa um golpe duro na tentativa de construir um elenco competitivo. É nesse ponto que o rumor ganha ainda mais força. Será que a saída dele será a primeira de uma série de debandadas ou um caso isolado? Enquanto os torcedores tentam digerir a notícia, a imprensa esportiva também se divide em análises. Há quem destaque que a saída de Léo Jardim era previsível, considerando a instabilidade estrutural do Vasco e a falta de garantias de um futuro mais sólido. Outros, no entanto, apontam que a forma como tudo foi conduzido demonstra um rompimento repentino, talvez causado por algo nos bastidores que ainda não veio à tona. Essa divisão de opiniões alimenta ainda mais o clima de mistério, tornando cada novo detalhe revelado um prato cheio para comentaristas e criadores de conteúdo esportivo. Para muitos, a grande questão é: o Vasco sabia com antecedência que perderia o seu goleiro titular? Se sim, por que não se antecipou para buscar um substituto? Se não sabia, o que isso diz sobre a comunicação entre diretoria e elenco? Essas perguntas ficam no ar, sem respostas concretas, enquanto o torcedor, ansioso, busca qualquer pista que possa indicar o que realmente está acontecendo. No meio de tanta especulação, uma certeza se fortalece: o episódio não será esquecido tão cedo e pode marcar mais uma turbulência na já complicada trajetória recente do clube. O que torna o rumor ainda mais interessante é a possibilidade de que Léo Jardim já tenha um destino praticamente acertado, mas opte por não revelar ainda para evitar polêmicas maiores. Fala-se em sondagens vindas de clubes da Europa, especialmente de ligas de médio porte, que poderiam oferecer salários mais altos e um ambiente competitivo. Outros mencionam o mercado árabe como forte candidato, considerando a valorização de goleiros experientes e a disposição de pagar cifras atraentes. Há até quem acredite que o jogador pode permanecer no futebol brasileiro, mas em um rival direto, o que certamente aumentaria a revolta da torcida vascaína. Independentemente do desfecho, a forma como a saída foi comunicada deixa espaço para todo tipo de interpretação. A ausência de transparência cria uma atmosfera de novela, em que cada dia traz um novo capítulo, e os torcedores ficam presos em um suspense constante. É um roteiro digno de bastidores do futebol, onde nada é simples, tudo é cercado de segredos e o torcedor se vê obrigado a viver de suposições até que a verdade finalmente apareça. Até lá, o nome de Léo Jardim seguirá sendo repetido incansavelmente nas rodas de debate esportivo. Por trás de todo esse barulho, resta a questão emocional. Léo Jardim construiu, em pouco tempo, uma relação de confiança com a torcida, tornando-se um dos nomes mais aplaudidos nos estádios. Sua saída, portanto, mexe não apenas com a estrutura esportiva, mas também com o coração do torcedor, que sente novamente o peso da instabilidade. É como se cada passo dado pelo clube fosse acompanhado por uma sombra de insegurança, impedindo a construção de uma base sólida. A saída de um jogador importante não é apenas um evento pontual, mas o reflexo de uma gestão que não consegue evitar turbulências.
O goleiro deixa um legado de defesas memoráveis, de momentos que arrancaram gritos da arquibancada e deram esperança em meio às dificuldades. E é justamente por isso que a notícia causa tanta repercussão. Não se trata apenas da perda de um atleta, mas de uma peça simbólica em um elenco que precisa desesperadamente de referências. Agora, o desafio do Vasco é transformar essa perda em aprendizado, reagir de forma rápida e eficiente, e provar que consegue se reerguer mesmo diante das adversidades. Caso contrário, o rumor se transformará em mais um episódio da longa lista de frustrações recentes. A segunda parte dessa história começa justamente no ponto em que as dúvidas se multiplicam. Qual será o destino de Léo Jardim? Nos corredores do futebol brasileiro, comenta-se que ele pode estar de malas prontas para o exterior, mas ainda sem definição de qual país receberá o goleiro. Há versões que indicam a Europa, sobretudo ligas onde goleiros brasileiros costumam ter destaque, como Portugal ou Turquia, que historicamente abriram espaço para jogadores vindos do Brasil. Outras versões mais ousadas falam em propostas vindas do mundo árabe, onde salários astronômicos costumam seduzir atletas, independentemente do nível técnico do campeonato. O curioso é que nenhuma dessas informações foi confirmada, e esse silêncio apenas potencializa a atmosfera de mistério. A torcida vascaína, ainda magoada, não sabe se lamenta a saída ou se torce para que ele não vá parar em um rival direto dentro do Brasil. Afinal, perder o goleiro já é doloroso, mas vê-lo vestindo a camisa de um adversário seria insuportável. Essa novela do mercado da bola continua sem capítulo final, e justamente por isso o nome de Léo Jardim permanece entre os mais comentados, dominando rodas de conversa, debates esportivos e transmissões ao vivo nas redes sociais. Outro aspecto que precisa ser observado com cuidado é o impacto que essa saída provoca no ambiente interno do Vasco. A ausência de um líder dentro de campo sempre deixa cicatrizes, e o goleiro era, sem dúvida, uma figura de referência para os companheiros. Com a notícia da saída, muitos atletas podem sentir a instabilidade bater mais forte, principalmente os mais jovens, que enxergavam em Léo Jardim uma espécie de escudo nos momentos de maior pressão. É evidente que quando um jogador de destaque decide abandonar o barco, uma mensagem subliminar é passada para os demais: algo não vai bem no projeto do clube. Esse efeito psicológico pode ser devastador, criando um clima de desconfiança entre elenco e diretoria, que já não andavam em plena sintonia. Há relatos de que a notícia não caiu bem nem mesmo no vestiário, aumentando a tensão em um grupo que precisa de foco total. Isso sem contar a cobrança que virá das arquibancadas, onde o torcedor, já impaciente, não perdoará qualquer sinal de acomodação. Ou a diretoria age rapidamente para restabelecer a confiança ou corre o risco de ver a temporada desandar de vez, ainda mais sem um substituto imediato para a posição. Se por um lado a tristeza e revolta pelo anúncio, por outro existe uma parcela da torcida que vê a saída como oportunidade de renovação. Essa visão menos pessimista aposta na ideia de que o Vasco precisa mesmo iniciar um novo ciclo, sem depender de jogadores que não estejam totalmente comprometidos com o projeto. Esses torcedores enxergam a situação como uma chance de valorizar jovens da base, dar espaço para quem realmente deseja vestir a camisa e transformar o momento de crise em combustível para evolução. É um ponto de vista minoritário, mas que ganha voz em fóruns e grupos de discussão online, onde sempre há quem prefira olhar para frente. No entanto, mesmo os mais otimistas reconhecem que substituir um goleiro de experiência e qualidade de Léo Jardim não é tarefa simples, ainda mais em um mercado inflacionado. A esperança, nesse caso, é que a diretoria consiga surpreender com um nome que agrade e traga segurança ao elenco. Até lá, a incerteza permanece. Esse misto de sentimentos reflete bem o momento atual do clube, dividido entre o medo de afundar ainda mais em turbulências e o desejo de reconstruir uma história de vitórias. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Na imprensa, o assunto continua rendendo manchetes e debates acalorados. Alguns jornalistas, mais próximos dos bastidores, garantem que a decisão do goleiro não foi tomada de forma precipitada, mas planejada com antecedência, o que levantaria a hipótese de que o Vasco já sabia do risco de perdê-lo. Outros, por sua vez, sustentam que a diretoria foi pega de surpresa, o que evidencia falhas graves de comunicação interna.
Essa divergência de versões dá combustível para o clima de novela, em que cada veículo apresenta uma perspectiva diferente, deixando o torcedor ainda mais confuso. Em programas esportivos, a discussão se repete: o problema é a gestão do clube ou apenas uma decisão pessoal do jogador? A resposta definitiva pode nunca ser conhecida, mas a polêmica se sustenta justamente na ausência de clareza. Enquanto isso, o silêncio de Léo Jardim se torna estratégico, mantendo seu nome em evidência e alimentando a curiosidade sobre os próximos passos. O que se sabe é que o episódio dificilmente será esquecido, pois representa mais um capítulo de instabilidade em uma instituição que luta para retomar o protagonismo no futebol brasileiro. E nesse cenário, cada rumor novo funciona como combustível para manter a chama da especulação acesa. É impossível ignorar também o fator financeiro que certamente pesou na decisão. O mercado atual oferece salários que clubes brasileiros, salvo raras exceções, não conseguem igualar. Para um jogador que atinge seu auge físico e técnico, como é o caso de Léo Jardim, a proposta de garantir estabilidade financeira pode ser irrecusável. Isso não diminui sua importância no Vasco, mas explica por que muitos atletas tomam decisões impopulares aos olhos da torcida. Os números falam mais alto, e quem acompanha o futebol sabe que a janela de oportunidade para um goleiro não é tão extensa quanto se imagina. A valorização é alta, mas as chances de grandes contratos surgem em momentos específicos, e recusar pode significar perder o trem da carreira. A frustração do torcedor é legítima, mas não anula a lógica de quem vive do esporte. Ao mesmo tempo, a ausência de um plano claro do Vasco em segurar jogadores-chave reforça a imagem de que o clube não está preparado para competir em pé de igualdade com rivais mais estruturados. Esse desequilíbrio entre ambição esportiva e realidade financeira expõe fragilidades que se repetem a cada temporada, deixando no ar a sensação de que ainda há um longo caminho a ser percorrido. No coração do torcedor vascaíno, a sensação é de déjà vu. Já não é a primeira vez que uma peça fundamental decide sair justamente quando o clube mais precisa. Histórias semelhantes ocorreram em temporadas anteriores, e o enredo se repete como se fosse um ciclo interminável de frustração. Essa reincidência torna a reação ainda mais intensa, pois o torcedor se sente abandonado, cansado de promessas não cumpridas e de projetos que não se consolidam. É nesse ambiente de descrença que rumores ganham força, porque qualquer informação, por mais improvável que pareça, encontra espaço fértil para se espalhar. A falta de uma comunicação clara da diretoria apenas fortalece esse ciclo, deixando o clube refém de narrativas externas. Léo Jardim, nesse contexto, se torna símbolo de um dilema maior: até que ponto é possível segurar talentos em meio a tanta instabilidade? A resposta parece óbvia, mas a cobrança da torcida nunca será simples. Ela quer mais do que explicações, quer resultados concretos e ações firmes. E enquanto isso não acontece, cada saída será interpretada como sintoma de uma doença crônica que insiste em atrasar a reconstrução do Vasco. Entre rumores, teorias e discussões acaloradas, uma coisa fica clara: a saída de Léo Jardim não é apenas sobre futebol, mas sobre identidade. O goleiro representava tranquilidade em campo, a segurança de que mesmo quando tudo dava errado, havia alguém pronto para salvar o time. Sua ausência não será sentida apenas nos jogos, mas também no emocional da torcida, que agora se vê órfã de um de seus pilares. Essa perda simbólica é o que mais dói, porque vai além da técnica, tocando diretamente no sentimento de pertencimento. A cada rumor sobre seu futuro, a dor se mistura com a curiosidade, e o torcedor oscila entre a raiva e a saudade antecipada. É uma montanha-russa de emoções que só o futebol é capaz de proporcionar. A novela de Léo Jardim não terminou e provavelmente renderá novos capítulos, mas uma certeza já existe: o Vasco precisará se reinventar mais uma vez. Como e quando isso acontecerá, só o tempo dirá. Até lá, o burburinho continuará ecoando nas arquibancadas, nas mesas de bar e nas transmissões ao vivo, porque quando se trata de paixão clubística, cada rumor se transforma em verdade até que a realidade finalmente apareça. E assim, o rumor da saída de Léo Jardim se transforma em uma narrativa completa, carregada de mistério, emoção e contradições. É o tipo de história que movimenta torcidas, gera debates intermináveis e coloca ainda mais pressão sobre um clube que já vive constantemente no limite.
A ausência de informações oficiais, somada ao silêncio do próprio jogador, cria um cenário perfeito para especulações, que se multiplicam a cada novo dia. Para a torcida vascaína, resta acompanhar cada detalhe como se fosse um capítulo de novela, sabendo que a qualquer momento uma reviravolta pode acontecer. Talvez Léo Jardim anuncie seu novo destino em breve, talvez ainda demore, mas o fato é que sua decisão já deixou marcas profundas. O Vasco seguirá em busca de alternativas, tentando apagar o incêndio com rapidez, mas o torcedor sabe que reconstruir a confiança não será simples. Esse episódio mostra, mais uma vez, como o futebol vai muito além das quatro linhas, mexendo com sentimentos, sonhos e frustrações. No fim das contas, o rumor é só faísca. O que realmente importa é o impacto que ele causa em uma massa apaixonada, que vive cada detalhe como se fosse parte da própria vida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.